Muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Especial Entrevista. Eu sou o Alberto Capitão. Boa noite aos nossos radiovintes, internautas e também telespectadores. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Especial Entrevista aqui na sua Rede Girassol. Ora bem, hoje recebemos a economista Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco, presidente do Conselho de Administração do FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, desde 2023. Doutora Felisbela Francisco, muito boa noite, bem-vinda e obrigado por ter acedido ao convite da Rede Girassol para esta especial entrevista. Muito boa noite, Alberto Capitão, boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos radio-ouvintes e uma boa noite muito especial para os nossos agricultores e empresários. Muito bem. Como disse, PCA do FADA desde 2023. Gostávamos que nos ajudasse a compreender o que é o FADA, quais as suas responsabilidades. Tema financeiro. O FADA foi criado em 1986, na altura sob a liderança do Ministério da Agricultura. Um ano depois, aprovou-se o seu regulamento de funcionamento, que implementava ou dizia quais são as principais atribuições do FADA, e naquela altura o FADA apoiava as delegações e secretarias provinciais da agricultura e também as EDAs a nível das províncias. No período de 2014 até 2016, o FADA passou por um processo de reestruturação que culminou com a aprovação do seu estatuto orgânico em 2016, como instituição financeira não bancária tutelada pelo Ministério das Finanças. Dizer que o FADA tem como missão conceder recursos financeiros para todas aquelas ações que estão viradas para o desenvolvimento da agricultura familiar, ou seja, constitui público-alvo do FADA o segmento da agricultura familiar, que é composto pelos agricultores em nome individual, as cooperativas e associações agrícolas, as micro, pequenas e médias empresas. Este continua a ser o foco do FADA, a agricultura familiar, ou com esta remodelação que sofreu em 2014 e até os dias que correm, foi alterado? Não foi alterado, continua a ser o foco do FADA, o segmento da agricultura familiar. Muito bem. Doutora, também gostávamos aqui de olhar para projetos. Já conhecemos o FADA, esta instituição que está a funcionar há 40 anos, mas a questão é que só nos últimos 7, 8 anos é que o FADA tem como que uma apresentação pública muito mais visível para o cidadão. O que é que aconteceu nos anos anteriores, na sua ótica, e como é que vocês têm estado a trabalhar no sentido de levar este conhecimento da instituição até os produtores? Dizer que, apesar do FADA existir há 40 anos, o FADA começou a exercer a sua atividade creditícia há sensivelmente 5 anos, isto é, em 2020. Ou seja, o FADA começou a exercer a sua atividade creditícia em 2020. Anteriormente, o FADA servia de suporte às instituições como as EDAs e também às delegações ou as secretarias provinciais da agricultura, em que concedia alguns recursos para apoiar estas instituições e, como fonte, recebia recursos ou apoio das organizações multilaterais e bilaterais. O Conselho de Administração, liderado por mim, que entrou em funções em junho de 2023, definiu a estratégia para o triênio 2023 e 2026 e definimos 4 grandes pilares estratégicos. O primeiro pilar está relacionado com o fomento e a diversificação da produção agropecuária. O segundo pilar está relacionado com a sustentabilidade financeira do FADA. O terceiro pilar com a melhoria dos processos e da organização interna, inclui processos, procedimentos e sistemas. E o quarto pilar está relacionado com a responsabilidade social e ambiental do FADA. Definimos este pilar porque entendemos que o processo de concessão de crédito também deve olhar para questões sociais e ambientais. Vamos exatamente olhar para estes 4 pilares que acaba aqui de avançar: fomento versus diversificação da produção nacional. Como é que estamos? Que avaliação é que podemos fazer da implementação deste pilar de 2023 para aqui?
A avaliação é positiva relativamente a este primeiro pilar, que é o que visa promover o fomento e a diversificação da produção agropecuária. O FADA, para o cumprimento dos objetivos que estão definidos neste pilar, criou 9 linhas de financiamento. A primeira linha é a linha de apoio à produção, em que nós financiamos os insumos ou os fatores de produção, nomeadamente as sementes, os fertilizantes, adubos, agrotóxicos, um fundo de maneio para cobrir as despesas operacionais do projeto, como o plantio e a colheita. A segunda linha, a linha de apoio ao investimento, que visa financiar a aquisição de equipamentos agrícolas, nomeadamente tratores, motocultivadoras, mini-tratores, pequenos sistemas de irrigação, motobombas, motosserras. Terceiro, a linha de apoio à comercialização, que visa apoiar os agricultores com os meus rolantes para facilitar o escoamento a nível da produção e também a construção de pequenas infraestruturas para a conservação dos produtos agrícolas. Isso, se falarmos em diversificação da produção, o que é que de concreto temos hoje a produzir que até antes deste pilar não estávamos a produzir? Gostava de fazer referência ao quarto pilar, que está relacionado com as caixas comunitárias, que tem como principal objetivo reforçar com recursos em que nós financiamos culturas que têm uma fonte, uma ampla componente de exportação e também culturas de rendimento, como o cacau, o café, palmares, o mel, o algodão. E, por último, e é a novidade que foi lançada em junho do ano passado, 2025, que é o Transforma Aqui, que visa promover o fomento de pequenas unidades de transformação e processamento no meio rural. Realmente, essas linhas deram um grande impulso àquilo que é a agricultura, porque se formos olhar para as estatísticas, por exemplo, o ano passado, 2025, nós concedemos financiamento na ordem dos 21,7 mil milhões de kwanzas. Com este montante, nós financiamos cerca de 1.379 projetos. Destaca-se aqui as categorias das cooperativas agrícolas, que foram financiadas cerca de 291 projetos, avaliados em 71%, que corresponde a 32% do total de crédito que foi concedido. A seguir, destaca-se os agricultores, em nome individual, em que financiamos 732 projetos, avaliados em 5,4 mil milhões de kwanzas, que representa cerca de 25% do total de créditos concedidos. A segunda categoria é a finalidade do crédito. Aqui destaca-se a linha de apoio à produção, em que nós financiamos cerca de 732 projetos, avaliados em 5,4 mil milhões de kwanzas, que representa 25% do total que foi financiado. A seguir... Isto são números só de 2025? 2025, exatamente. A seguir, temos a linha de apoio ao investimento, que também destacou-se, em que nós financiamos os equipamentos agrícolas, tratores e motocultivadoras, sistemas de irrigação essencialmente, em que nós financiamos cerca de 426 projetos, avaliados em cerca de 11,8 mil milhões de kwanzas, representando cerca de 54% do total de créditos concedidos. E destaca-se aqui também algumas províncias, tendo em conta a distribuição do crédito a nível territorial. Destaca-se aqui a província do Ambo, com cerca de 276 projetos financiados, avaliados em 3,8 mil milhões de kwanzas. A seguir, a província do Bié, com 232 projetos, avaliados em 2,5 mil milhões de kwanzas. E a província de Cabinda, com 449 projetos financiados, avaliados em 1,4 mil milhões Muito bem, de doutor, kwanzas. nós vamos voltar a olhar para esta questão das províncias, que têm sido um bom exemplo na implementação das políticas do Executivo por via do FADA. No entanto, gostava de voltar à questão que tem a ver com a diversificação da produção. O que é que de concreto hoje estamos a produzir e que antes da elaboração destes planos? A pecuária, mais concretamente a avicultura, caprinocultura e a piscicultura, e também a suinocultura.
São alguns segmentos que nós temos estado a apoiar a nível dos financiamentos. Apesar de ser um fundo virado para o desenvolvimento da agricultura, hoje o FAD está também a olhar para setores que fazem parte, digamos que são próximos a este, que é a questão da pecuária, a questão da avicultura. É isto que nos está a dizer, percebe? Exatamente. Para dizer que a nível das linhas de financiamento que o FADA desenhou para apoiar os nossos produtores, temos uma linha também contemplada para apoio à pecuária. E aqui na pecuária realça-se aqui 4 grandes produtos financeiros, que é o crédito à avicultura, o crédito à caprinocultura, à sinoicultura e à piscicultura. Muito bem. Quais são os critérios de elegibilidade para ter acesso ao crédito do FADA? Ok. Relativamente aos critérios, nós desenhamos alguns critérios. O produtor deve apresentar um projeto que tenha viabilidade técnica, econômica e financeira. Mas de que produtor é que estamos a falar? O produtor familiar que muitas vezes, e de acordo com a realidade, penso que a doutora conhece bem melhor do que eu, ainda é possível encontrar produtores que sequer têm um bilhete de identidade. Exatamente, mas para concedermos um crédito a nível do setor financeiro, porque o FADA é uma instituição financeira não bancária e presta contas ao regulador do sistema financeiro, que Exatamente. É o BNA, e tem um conjunto de normativos que deve obedecer. Então, para um produtor conseguir aceder às linhas de financiamento do FADA, este produtor deve estar legalmente constituído, ou seja, a nível da pessoa jurídica, ele deve ter um bilhete de identidade. Quando nós falamos aqui a nível do estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira, por exemplo, para os produtores que estão ligados ao segmento da agricultura familiar, o FADA desenhou aqui uma estratégia que desenhou um modelo de estudo de viabilidade que o produtor ele só precisa preencher os campos que estão estabelecidos neste estudo de viabilidade. Quer dizer que o FADA ajuda o próprio produtor a fazer esse estudo, Exatamente, ou seja, facilita a elaboração do próprio estudo de viabilidade. Na verdade, é um formulário em que ele vai preencher ali, a nível do plano de investimento, quais são as suas reais necessidades e que montante, então, ele precisa para poder alavancar a sua atividade agrícola. Muito bem. E como é que tem sido esta interação com os produtores familiares? Que dificuldades ou entraves é que o FADA tem estado a encontrar para poder levá-los à cedência, ou no caso, para conseguir concedê-los o crédito? Uma das maiores dificuldades que nós temos estado a enfrentar está relacionado com a formalização da própria pessoa jurídica beneficiária do financiamento, ou seja, a nível dos agricultores em nome individual, muitos deles não têm bilhete de identidade. A nível das cooperativas, muitas delas não estão devidamente formalizadas para poder, então, ter os documentos necessários para poder aceder aos financiamentos. E para o efeito, o FADA estabeleceu aqui ou definiu aqui uma estratégia. Nós celebramos um memorando de entendimento com o guichê único da empresa, no sentido, então, de apoiar a legalização de cooperativas. E só a título de exemplo, nós começamos a operacionalizar esta iniciativa, este projeto, no final do ano passado. O memorando foi assinado em novembro de 2025 e até 31 de dezembro nós conseguimos formalizar cerca de 272 cooperativas. Destaca-se aqui a nível nacional. Destaca-se aqui as províncias do Ambo, Bié, Malange, exatamente, Malange, e a província da Huila, em que nós conseguimos então formalizar as 272 cooperativas. Tivemos o apoio não só do guichê único da empresa, mas também de alguns parceiros que nós denominamos empresas âncoras, que têm então nos ajudado aqui com esta formalização também dos pequenos agricultores, com acompanhamento, assistência técnica e até mesmo a garantia da compra da produção. Como é que funciona essa questão de empresas âncoras? Qual é a tarefa delas? As empresas âncoras apoiam os agricultores no escoamento da produção. E essas empresas, muitas delas fazem este trabalho no âmbito da sua responsabilidade social.
Outras, por exemplo, têm necessidade de matéria-prima e o objetivo ao estabelecerem essa parceria com os pequenos produtores também é na perspectiva de apoiarem a nível da produção, para depois então adquirirem esta produção para poder alimentar o seu processo produtivo. Por isso é que elas efetuam mesmo um acompanhamento rigoroso, porque a matéria-prima deve ter qualidade, porque elas vão utilizar essa matéria-prima a nível da produção, então deve ter qualidade para poder então ter matéria-prima para alimentar o seu processo produtivo e ter também um produto, e produzir um produto de qualidade. Mas é um financiamento dirigido às famílias ou a estas empresas âncoras? E como é que o FADA consegue ter certeza que o financiamento chegou a este produtor familiar? O FADA tem certeza que o financiamento chegou a esse produtor porque o financiamento é canalizado para as famílias. Diretamente? Diretamente. Okay. Mas ao ser canalizado para as famílias, o FADA pode pagar serviços, por exemplo, preparação de terras, pode fazer o desembolso diretamente na conta do prestador de serviço para a preparação de terras. Por exemplo, no caso da aquisição dos insumos, né, as sementes, os fertilizantes, o FADA pode também pagar diretamente os fornecedores e canalizar para as famílias ou os agricultores um fundo de maneio que eles vão utilizar para cobrir, então, alguns encargos operacionais. Ou seja, a FADA não vai dar o dinheiro ao produtor António e vai, nos prestadores de serviços, fazer o pagamento dos produtos, dos insumos que este produtor precisa para poder dar seguimento ao seu trabalho? Ao seu trabalho, a sua atividade agrícola, exatamente. Mas canaliza também um fundo de maneio que o produtor utiliza para poder fazer face aos encargos operacionais, como, por exemplo, pagamento de salários. Mas aí voltaríamos à situação daquele produtor que não tem a documentação. Como é que isso funciona? O FADA primeiro ajuda ele a ter toda a documentação legalizada? Como é que isso funciona? Pois, então, a nível da parceria com as fazendas âncoras, eles apoiam os produtores nesse sentido. Okay. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da parceria que nós temos com uma empresa âncora na província de Cabinda. Nós financiamos 240 agricultores. Esta empresa, o primeiro passo foi identificar aqueles produtores, por exemplo, que não tinham bilhete de identidade, e o primeiro passo foi apoiar esses agricultores em tratar o bilhete de identidade. A seguir, foi a abertura da conta bancária, ou seja, a empresa âncora apoia estes produtores na abertura de contas bancárias, porque o FADA precisa desta informação, é um dos requisitos, ou seja, é uma das documentações que tem que acompanhar a carta de solicitação de crédito, nesse caso as coordenadas bancárias, para o FADA, então, no âmbito do desembolso, poder, então, canalizar o montante referente ao fundo de maneio. Doutora, disse que a ação creditícia como tal, o FADA começou a exercer em 2020. A pergunta que fazemos a seguir é, por esta altura, quantos beneficiários já tiveram acesso ao crédito do FADA e em termos de resultados concretos, o que é que se pode falar neste sentido? Ok. A nível da quantidade de créditos de forma acumulada, a nossa carteira hoje, ela está avaliada em mais de 54,9 mil milhões de kwanzas, em que financiamos cerca de 5.092 projetos. Dizer que houve aqui um crescimento positivo. O crescimento foi de 63%, porque relativamente ao ano de 2024, nós fechamos a carteira com cerca de 33,15 mil milhões de kwanzas, com 3.713,5. Nós temos 5.902 projetos financiados, avaliados em cerca de 54,9 mil milhões de kwanzas. Comparativamente ao exercício econômico anterior, nós temos aqui um crescimento de 63%, porque em 2024 nós fechamos a carteira com cerca de 3.713 projetos financiados, avaliados em cerca de 33,15
mil milhões de kwanzas. Poderá estar a acompanhar-nos, um produtor com interesse, com a intenção de chegar até o FADA para solicitar um financiamento e uma das questões que se levanta é o tempo de espera. Qual é o tempo normal ou médio até máximo de espera para a avaliação de um projeto para que depois este produtor tenha acesso ao crédito? Relativamente ao tempo, existe um tempo definido ou estabelecido de acordo com os normativos do regulador do sistema financeiro, que é o BNA, que são 45 dias. O FADA tem se esforçado em cumprir com este tempo, mas, no entanto, dado a procura pelos nossos serviços, a escassez de recursos humanos para poder fazer face à demanda relativamente às solicitações de financiamento, nós temos feito, em média, uns 60 a 90 dias para poder, então... E quem está à espera há mais de um ano, como é que resposta é que a PCA pode dar agora? Há informações que há produtores que dizem que já deram entrada à solicitação há mais de 2 anos e até agora não têm resposta. Relativamente àqueles que, por exemplo, têm a sua solicitação de crédito há mais de um ano, é porque deverá existir algum tema. Nós temos procedimentos a cumprir a nível da concessão de financiamento. Os agricultores não só devem cumprir aqueles requisitos, mas nós também verificamos que existem aqueles agricultores que, por exemplo, apresentam alguns temas a nível, por exemplo... Quando fala em temas, é impedimentos? Exatamente. Por exemplo, existem produtores que têm responsabilidades a nível da CIRC, né? E para esses produtores, por exemplo, eles devem primeiro regularizar essa situação que tem a nível da CIRC e só assim então poder beneficiar de um financiamento do Ou seja, FADA. tem créditos por pagar. Exatamente. E não podem ter acesso ao beneficiar a outro crédito, por exemplo. É um dos Mas temas... essa comunicação é feita ao produtor? Exatamente. Como é que ele fica a saber que, olha, o seu processo está aqui nesse determinado tempo porque ainda não respondeu a esta ou aquela exigência? Dizer que o FADA tem uma direção de acompanhamento ao agricultor. E esta direção é responsável, por exemplo, pela realização das visitas de constatação e de acompanhamento. Nesta direção, nós encontramos ali os nossos colaboradores, que são os gestores de carteira, né? Tem um determinado conjunto de províncias em que ele responde pelos agricultores daquela província. Então, esses gestores de carteira, eles têm a responsabilidade de articular com os produtores que solicitam financiamento ao FADA e quando encontramos alguma insuficiência, algum tema que foi identificado a nível da própria análise de crédito, então este produtor é contactado pelo nosso gestor de carteira para então receber essa informação que existe um pendente e que deve regularizar esse pendente para poder então beneficiar do financiamento. E dos pendentes mais encontrados, quais são? Normalmente está relacionado com documentação, às vezes. Também poderá estar relacionado com as responsabilidades que tem a nível do CIRC. Muitas das vezes identificamos documentos de origem duvidosa, por exemplo, um dos requisitos está relacionado com a titularidade da terra. Muitas das vezes encontramos documentos que têm índice de fraude ou falsificação. Então, às vezes, é importante nós nos certificarmos junto das autoridades competentes a veracidade desses documentos. Então, são alguns itens, nesse caso, às vezes... o FADA tem de trabalhar de forma estreita com outras instituições, justiça... Exatamente. E muito mais para poder avaliar todo esse processo. Exatamente, e é isso que nós temos feito. Eu tenho sempre dito aos meus colegas que sozinho nós não vamos conseguir. É importante nós estabelecermos sinergias com todos os parceiros intervenientes a nível do próprio processo de concessão de crédito. E aqui desempenham um papel muito importante os governos provinciais, são nossos parceiros. A nível dos governos provinciais, essencialmente os gabinetes e secretarias da Agricultura, Pecuária e Pescas, os gabinetes e secretarias do Desenvolvimento Econômico Integrado. Também temos um parceiro estratégico que é o IDA,
que é o instituto tutelado pelo Ministério da Agricultura, que é um dos nossos braços direitos, que tem nos ajudado neste processo, e outras parcerias que temos, como, por exemplo, o INAPEN, o INEFOP, que tem nos ajudado aqui a nível de alguns projetos que nós estamos a operacionalizar. Já agora, neste momento, na mesa de trabalho da Presidente do Conselho de Administração, quantos processos estão à espera de resposta? Nenhum. Na minha mesa, nenhum. Percebeu a nossa pergunta do FADA? Os documentos... Nesta altura, quantos projetos estão, processos, as solicitações, vamos assim dizer, deram entrada ao FADA e estão à espera de resposta? Dizer que todos os documentos que entram para o FADA são despachados em D, ou seja, no dia. No máximo, em D mais um. Então, nós recepcionamos os processos e os processos seguem aquele procedimento já falando do despacho normal, interno para as áreas afins. Exatamente. Não, a questão que fazemos é para o próprio solicitante, o produtor que solicitou um financiamento dentro destes 45, 60 dias de que falava a PCA. Quantos é que, por esta altura, estão à espera da resposta? Relativamente a nível de desembolso, por exemplo, relativamente àquilo que foi aprovado e aquilo que foi realmente desembolsado, nós temos aí um diferencial de 1000 projetos por desembolsar, mas esses 1000 projetos por desembolsar poderão estar relacionados com processos que ainda estão no processo de formalização, porque o que é que acontece? Quando o proponente solicita o financiamento, ele é analisado, faz as visitas de constatação. Para o FADA, as visitas de constatação é uma condição para o processo seguir para a análise em comitê de crédito. Ou seja, nós vamos para o terreno, constatar em loco se o projeto cumpre as condições mínimas técnicas para poder beneficiar do financiamento. Isso acontece neste intervalo de 45 dias? Ou deve acontecer neste intervalo? Deve acontecer. Depois desse processo das visitas de constatação, o processo é encaminhado a nível do comitê de crédito, é decidido e o proponente é comunicado do processo que foi aprovado e que ele deve, então, formalizar. Nesse caso, ele recebe o contrato e ele deve formalizar este processo. O promotor, por exemplo, pode levar alguns dias para ele poder formalizar, ele recebe os termos e condições de financiamento e o contrato, e ele pode levar alguns dias para poder, então, formalizar este processo de crédito. Ou seja, só não na é devolução... Não é dentro dos 45, 60 dias que o solicitante tem já acesso ao crédito. Exatamente. Há processos que devem ainda ser seguidos. Exatamente. Ou seja, quando ele devolve o processo já formalizado, o contrato já formalizado, com as respectivas faturas, então aí o FADA recepciona o processo para efeitos de desembolso. Então, quer dizer E este processo pode demorar mais quanto tempo, este desembolso? O desembolso é automático. Se ele, por exemplo, fazer chegar a documentação, o FADA em 2, 3 dias consegue fazer o desembolso. Muitas das vezes poderá também depender da disponibilidade do banco, porque os processos são enviados para o banco para poder efetuar o desembolso, mas normalmente os bancos também têm as suas regras de operacionalização que eles em 24 horas têm que fazer então E o as FADA operações. trabalha com todos os bancos comerciais? Trabalhamos sim com todos os bancos comerciais, mas neste caso em específico temos um parceiro estratégico, que é o BPC, que tem trabalhado conosco a nível dos desembolsos. Então, é também condição sine qua non que o solicitante tenha uma conta no BPC? Não necessariamente, ter uma conta a nível do BPC, não necessariamente. O beneficiário é livre de poder disponibilizar uma conta bancária em que ele tem o seu devido acesso, né, ou um acesso facilitado. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos à conversa com a doutora Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco, é presidente do Conselho de Administração do FADA, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, isto desde 2023, há sensivelmente 3 anos, vamos assim considerar, e estamos a falar exatamente sobre o financiamento à agricultura, os projetos desta instituição de caráter financeiro, todavia não bancária, e que presta contas ao BNA,
ou é supervisionada pelo BNA e também presta contas ao Ministério das Finanças. Vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco porque temos outras questões para levantar e fazer aqui a nossa convidada de hoje nesta especial entrevista. Estamos de volta para a segunda parte do especial entrevista, neste espaço onde falamos sobre política, economia, agricultura, sociedade, saúde e muito mais. E hoje exatamente estamos a falar sobre o financiamento ao setor da agricultura. A nossa convidada, a presidente do Conselho de Administração do FADA, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, Felisbela Francisco. Doutora, antes de fazermos o intervalo, falamos aqui dos números do FADA nestes 5 anos, desde que começou efetivamente a conceder créditos, e disse que é uma carteira de 50,9 mil milhões de kwanzas desembolsados. 54,9 mil milhões de kwanzas desembolsados para financiar, neste caso, 5.092 projetos. A carteira está avaliada nestes números. Ok. Províncias que são bons exemplos, vamos assim dizer, de implementação dos projetos do FADA. Já vai responder essa. Antes gostávamos de falar da questão do Instituto, do Fundo propriamente dito. Tem sede em Luanda e representação no Ambo. E as outras províncias, como é que fica? Exatamente. Faz parte da estratégia de descentralização do FADA a abertura de agências regionais. O nosso plano estratégico prevê a abertura de 5 representações regionais, incluindo já a de Luanda, que já funciona na nossa sede. Nós abrimos o ano passado a nossa primeira agência regional para atender a parte centro. Neste caso, todas as províncias do Planalto Central são atendidas pela nossa agência regional centro, que tem a sede no Ambo. Estamos a falar das províncias do Bié, o Ambo, neste caso, o Kwanza Sul, o Kwando e o Cubango. Mas não vamos parar por aqui. A nossa estratégia de descentralização, porque queremos sempre estar mais próximo dos nossos agricultores, vai continuar. Isso para quantos? E nós ainda, agora, este ano 2026, queremos fazê-lo ainda neste mês de janeiro, a abertura da nossa segunda agência regional, neste caso para atender a parte norte, cuja sede será na província de Malães. Seguidamente, vamos abrir a nossa agência regional sul, cuja sede está prevista para a província da Huila. Cabinda, num caso específico, vai também depender desta sede regional em Malães? Relativamente à província de Cabinda, nós fomos desafiados para este ano contribuir para a produção de 5 milhões de toneladas de produtos diversos. Para este caso em específico, nós vamos dar continuidade a esse processo de descentralização. Províncias como, por exemplo, Cabinda e aquelas que também existe muita produção, nós vamos ter postos de atendimento ou balcões. Para a província de Cabinda, está prevista a abertura de um balcão, em que nós vamos ter ali uns 3 ou 4 colaboradores que vão ser responsáveis, então, pela recepção dos processos de crédito, interação com os próprios produtores, realização, por exemplo, de visitas de constatação e também de acompanhamento. E, relativamente ainda às agências, está previsto também a abertura da Agência Regional Leste, cuja sede ainda está por se definir, mas a previsão é abrirmos esta sede no final do primeiro semestre de 2026. Isso, caso se concretize esta intenção, 2026 vai ser o ano em que o FADA deverá fechar com representações em todas as regiões do país, em todas as províncias. Exatamente. Este é o grande objetivo, porque para conseguirmos cumprir com essa incumbência de chegarmos até as 5 milhões de toneladas, vamos ter que, muito rapidamente, descentralizar os nossos serviços para podermos, então, alcançar um maior número de produtores. Neste momento, com quantos produtores estão a trabalhar, por exemplo, na província de Cabinda
Cabinda, do Ambo e até do BIE, que já falava no princípio serem bons exemplos daquilo que é a implementação dos projetos do FADA? Por exemplo, na província do Ambo, nós temos mais de 600 produtores. Isto entre cooperativas e individuais? E cooperativas individuais e micro e pequenas empresas. Na província de Cabinda, por exemplo, nós estamos a trabalhar com cerca de 296 produtores. E o que é que eles produzem? Essencialmente, na província de Cabinda, por exemplo, investimos no ramo da avicultura, temos produtores a produzir neste ramo. No ramo da agricultura, são as culturas de ciclo curto, o tomate, a cebola, o feijão, batata doce, batata rena. Também temos a nível da pecuária. Na província de Cabinda, por exemplo, financiamos alguns produtores a nível da produção de tilápias. Na província do BIE, estamos a financiar e os agricultores produzem, por exemplo, o trigo e o milho, são uma das culturas que nós mais financiamos a nível da província do BIE. A título de exemplo, nós na província do BIE estabelecemos um memorando de entendimento com duas entidades âncoras para a produção do milho, trigo, por exemplo, e na província do Ambo, também estabelecemos um memorando de entendimento com duas entidades âncoras, uma para essencialmente a produção de milho e trigo, porque esta empresa tem uma fábrica em que produz o trigo e a farinha de milho, e no memorando que nós assinamos, nós financiamos mais de 148 agricultores, e esses agricultores então produzem a matéria-prima para poder comercializar a esta fábrica para atender o seu processo produtivo. A doutora disse que um dos caminhos que o FADA encontra para poder financiar a agricultura é custear, vamos assim dizer, ou financiar os meios para a produção, um deles os tratores. Como é que fica depois a questão da assistência técnica e deste acompanhamento todo? Ok. Relativamente a este item, eu gostava de fazer referência aqui que ainda no âmbito da estratégia, o FADA está a operacionalizar alguns programas. Um dos programas é o OCIETO, o Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e o Reforço da Segurança Alimentar. O OCIETO contempla várias iniciativas ou vários projetos, e um dos projetos é a mecanização ligeira da agricultura familiar, que visa facilitar o acesso aos equipamentos de mecanização via financiamento. Nós sabemos que este segmento da agricultura familiar que nós apoiamos ainda é caracterizado pelo uso de técnicas rudimentares a nível da agricultura. E daí eu ia perguntar se é mesmo caminho esse olhar já para a mecanização de uma agricultura que é fundamentalmente familiar. Sim, e isso limita o acesso ou o aumento, por exemplo, da produção. E foi aí que nós no âmbito deste programa que é o OCIETO, desta iniciativa, mais concretamente a mecanização ligeira, estamos a financiar motocultivadoras e tratores para cooperativas, essencialmente cooperativas e micro e pequenas empresas. O que acontece? Primeiro, nós temos critérios para podermos financiar essas cooperativas. Depois, nós, para operacionalizar esta iniciativa, fizemos ou lançamos um concurso público para estabelecer acordos de fornecimento de equipamento com fornecedores que sejam ou fabricantes ou tenham a licença do fabricante, justamente para facilitar o tema das formações a nível do manuseamento, manutenções e pequenas reparações destes equipamentos agrícolas, e também para garantir a reposição de peças sobressalentes em caso, por exemplo, da avaria. E é isso que acontece na prática? É isso que acontece na prática. Mas não só. Nós também desenvolvemos, no âmbito da nossa responsabilidade social, fiz referência do quarto pilar, que é a responsabilidade social e ambiental, e dentro deste pilar nós estamos a operacionalizar algumas iniciativas. Fiz referência à legalização de cooperativas, mas também a um outro projeto que nós estamos a operacionalizar, que está relacionado com a Escola Itinerante de Mecanização Ligeira. Uma iniciativa que nós estamos a operacionalizar com o suporte do INEFOP e do IDA, que tem como principal objetivo formar profissionalmente jovens que possam realizar manutenções, reparações. Isso nada tem a ver com aquele projeto das escolas de campo?
Não, Nada tem a ver. das escolas de campo já irei fazer referência, Ok. que tem a ver com as caixas comunitárias inseridas em cooperativas agrícolas, mas este em especial, a Escola Itinerante de Mecanização Ligeira, é um projeto que surge para dar sustentabilidade ao projeto de mecanização ligeira da agricultura familiar, porque ali são formados jovens. A parceria que nós temos com o INEFOP, nós ali, a nível dos formadores, temos os próprios fornecedores dos equipamentos que recebem a formação de formadores do INEFOP e são eles que dão então a formação aos jovens. E qual é o objetivo? O objetivo é que estes jovens, após a formação, eles possam criar brigadas de mecanização, não só para fazer as reparações dos equipamentos que são financiados pelo FADA, mas também possam formar brigadas para realizar o próprio trabalho de mecanização. Mas é um objetivo ou já existem estas brigadas? Olha, desde que começamos a operacionalizar a iniciativa o ano passado, nós já formamos 711 jovens e destes nós já temos umas 2 brigadas formadas e outras estão em fase de formalização. E uma das brigadas até já foi financiada. Mas estes jovens estão mesmo a trabalhar, estão mesmo a efetivar a formação que lhes foi dada ou depois fugiram para outras áreas? Muitos deles estão mesmo a trabalhar e dizer que dos formandos inclui os próprios membros da cooperativa. Ou seja, nós solicitamos também aquelas cooperativas que já foram financiadas, solicitamos que eles forneçam o pessoal, neste caso afeto à sua cooperativa e que também participam desse processo de formação. O objetivo é o quê? Aprimorar aquela formação que eles já recebem no âmbito do financiamento do equipamento. Já falou do tempo de desembolso e o reembolso. Como é que estamos em termos de reembolso? Esta carteira de reembolso que o FADA tem hoje é satisfatória se olhar para o que foi disponibilizado? Olhando para aquilo que foi disponibilizado, ainda existem algumas insuficiências a nível do reembolso. As cooperativas, os produtores individuais, eles têm feito o reembolso, esforçam-se em fazer o reembolso, mas também existe sim... Mas é um esforço ou um dever? É um dever, tendo em conta algumas dificuldades que os próprios agricultores às vezes enfrentam, que está relacionado com a própria produção em si. Por exemplo, imagina, essa época nós temos alguma seca, né? E isto impacta a nível da própria produção e às vezes o agricultor não vai colher no tempo esperado. Então enfrentam algumas dificuldades, mas apesar disso, muitos têm se esforçado em efetuar o respectivo pagamento. Em termos de incumprimento ou em termos de reembolso do crédito, a taxa ainda não é satisfatória. Estamos a falar de uma taxa que varia de... A taxa varia de 20% a 25% em termos de reembolso de financiamento. Destes 54,9 mil milhões. Exatamente. Mas dizer que as taxas de juro dos financiamentos concedidos pelo FADA varia de nesse caso a 7%. Os créditos normais da linha de apoio à produção até a linha de apoio, por exemplo, aos produtos especiais, com exceção da linha de apoio às micro e pequenas empresas, relativamente ao Transforma Aqui, normalmente as taxas variam de 1% a 3%. Então, é uma taxa bonificada e justamente mesmo para poder apoiar o produtor. Mas há casos de produtores que, por si só, insistem em serem cumpridores neste processo de reembolso? Existem e nós... Como é que o FADA trata disso? E nós temos uma área de acompanhamento ao agricultor, em que existem ali técnicos que têm essa responsabilidade de acompanhar esses produtores e junto também do nosso parceiro IDA, que tem prestado assistência técnica aos nossos agricultores, identificarem quais são os temas que esses agricultores têm, o que faz com que os mesmos, por exemplo, não cumpram com as suas obrigações a nível do próprio reembolso do financiamento. E o que nós estamos a fazer com esses financiamentos, então, é efetuar a reestruturação dos mesmos. Quem não cumpre, o que é que acontece? E aqueles que não cumprem, efetivamente, então a gente parte para a cobrança coerciva, né? Aplicamos ali todos os mecanismos legais,
a nível dos nossos contratos, né, o que está estabelecido a nível do contrato, para poder então exigir... Aqui falaríamos das garantias que foram apresentadas pelo produtor quando do contrato assinado? Existe o tema das garantias, né, que normalmente o produtor pode apresentar garantias reais, né, a nível do próprio crédito que lhe foi concedido. E normalmente nós, em parceria com este produtor, vimos então qual é a melhor forma dele ou avançar com a produção para poder reembolsar o processo de financiamento ou então ver outros mecanismos de poder então garantir este reembolso. E há exemplos de produtores que já avançaram para esta fase da cobrança coerciva? Como é que o FADA tratou desta situação e como é que está agora? Olha, temos o exemplo de um produtor, por acaso é um dos primeiros que foi financiado pelo FADA em 2020, na província do Candaçu, e este produtor está em cumprimento. Perdeu o seu campo? Ele apresentou algumas dificuldades a nível dos equipamentos que foram financiados. Esses equipamentos estão praticamente obsoletos e ele não consegue fazer face ao serviço da dívida. Mas, no entanto, o produtor apresentou como garantia o próprio espaço em que foi implementado o projeto. E o FADA, junto então das áreas competentes... Mas a terra também não é dela, só lhe foi concedida, né, para produzir. Ele tem a titularidade da terra. Tem a titularidade da terra. Mas não é uma concessão, então, de acordo com a lei angolana, a terra é originariamente do Estado. Tem a concessão para produzir, não? Sim, ele tem direito de superfície, o título mesmo de propriedade da terra. E com esta documentação, o FADA pode aplicar os mecanismos que estão contratualmente estabelecidos e, por exemplo, aproveitar esta terra para poder ou ceder. Ele corre esse risco? Corre esse risco de perder a terra, sim. Ou a concessão desta terra, no Ele caso? pode correr o risco, sim, de perder esta terra. Mas quanto tempo tem para corrigir a situação dele? Bem, lhe foi cedido um tempo, né, para ele poder apresentar uma proposta relativamente ao tema do incumprimento que tem, de como pode efetuar o pagamento das prestações que estão em dívida. E vamos então aguardar este tempo que lhe foi concedido. Para não falarmos só deste produtor específico, para não parecer que está a ser perseguido pelo FADA, mas a questão é quanto este período normalmente varia de quanto em quanto tempo? Normalmente nós enviamos a primeira interpelação, depois enviamos a segunda e a terceira. Normalmente podemos fazer ali ou de 15 a 15 dias, ou podemos passar, por exemplo, um mês, né? Enviamos a carta, aguardamos um tempo até ele reagir. Se não responder, enviamos a segunda interpelação. Se não reagir, enviamos a terceira. Então, só depois da terceira é que partimos. No FADA, então, a terceira de vez é a quarta? Sim, tem a terceira ainda. Então, se da terceira não tiver mesmo qualquer solução, neste caso, partimos então para aquela cobrança coercivo, aplicando... Qual é a percentagem de incumpridores? Já que disse que a taxa de reembolso por esta altura ronda os 24%, é isso? A taxa de reembolso do crédito está em 24%, 25% por aí. E a taxa de incumpridores estamos a falar? A taxa de incumpridores estamos em 21%. Estes incumpridores acabam por também dificultar depois o acesso ao crédito de outros produtores. Exatamente. Como é que tem estado a tratar esta situação? Exatamente. Por isso é que nós aqui aproveitamos essa oportunidade para apelar os nossos produtores para que cumpram com as suas obrigações contratuais, porque só assim é que nós podemos beneficiar outros. Então, o FADA pretende continuar a financiar, mas para o efeito precisa de recursos financeiros. E uma das fontes com as quais nós contamos para continuar a conceder financiamento está relacionado com os reembolsos dos financiamentos. Então, nós queremos aqui apelar os nossos agricultores que cumpram com as suas responsabilidades creditícias para que nós possamos então também apoiar outros produtores. Doutora, para fecharmos este capítulo e olharmos para o Transforma Aqui, que eu sei que é um dos produtos que o FADA por esta altura está a trabalhar com alguma velocidade no sentido de
olhar para aquilo que é a diversificação da própria produção e depois da sua transformação. Eu gostava que antes nos falasse um pouco sobre, ou rapidamente, sobre a questão que tem a ver com o mínimo e o máximo. Qual é o crédito mínimo que pode ser, que é concedido pelo FADA e o máximo, o teto máximo de crédito? Isto já está relacionado com as linhas normais do FADA, né? Para cada linha, um teto mínimo e um teto máximo? Exatamente. Para cada linha temos um teto máximo, neste caso. Por exemplo, a linha de apoio à produção, neste momento, o teto máximo tem 25 milhões de kwanzas. A linha de apoio ao investimento, né, em que nós financiamos o equipamento, o teto máximo é 50 milhões de kwanzas. Para a linha de apoio à comercialização, o teto máximo também são 50 milhões de kwanzas. Para a linha de reforço às caixas comunitárias, o teto máximo também são 25 milhões de kwanzas. Para a linha de apoio à mulher rural e a linha de apoio aos jovens, o teto máximo também é 25 milhões de kwanzas. Para a linha de apoio à pecuária, o teto máximo são 80 milhões de kwanzas. Nesse caso, a nossa linha mais cara é o crédito à suinicultura, que o limite máximo são 80 milhões de kwanzas. E para a linha de apoio aos produtos especiais, o teto máximo são 50 milhões de kwanzas. No caso da suinicultura, inclui já a aquisição de ração ou é só uma questão que o produtor depois, o avicultor depois vai ter de resolver sozinho? Inclui a ração, inclui as matrizes e também pequenas infraestruturas, porque a nível da suinicultura nós estamos mesmo a direcionar para o segmento da agricultura familiar. Ok. Transforma Aqui, lançado em 2025? Exato. 2025. Antes de passar para o Transforma Aqui, aquela hora fez-me uma questão que estava relacionada com caixas comunitárias, né? Pois, gostava só de fazer as escolas de campo, pois. Gostava só de fazer referência que a nível do OCIETO, além da mecanização ligeira da agricultura familiar, nós também estamos a operacionalizar o reforço às caixas comunitárias inseridas em cooperativas agrícolas. Não só no âmbito do OCIETO, mas também no âmbito das medidas de estímulo à economia e de dinamização do seu potencial que foram anunciadas em julho de 2023. Então, Caixa Comunitária é um fundo gerido por uma cooperativa e o FADA foi incumbido de poder financiar essas cooperativas. Então, dizer que até o momento o FADA já financiou cerca de 186 cooperativas com caixas comunitárias e, neste momento, está a trabalhar com os governos provinciais no sentido de identificarmos mais cooperativas com caixas comunitárias ou formalizar aquelas escolas de campo e elas já entram naquela meta que nós temos deste ano, poder contribuir ou poder formalizar cerca de 1.200 cooperativas para que a gente então possa reforçar essas cooperativas com caixas comunitárias, porque um dos requisitos para estabelecer ou criar uma caixa comunitária é ter instituído a escola de campo. Então, como existem algumas escolas de campo em algumas províncias em aquelas específico, desenvolvidas pela FAO, pelo Ministério da Agricultura, ou o FADA cria outras escolas hoje? Aquelas desenvolvidas pelos vários programas, né? Tem a FAO, por exemplo, a nível de alguns programas como o FRESAM, o SAMAP e especialmente o MUSAP. Por exemplo, o MUSAP 2, em 2019, é que trouxe a experiência piloto a nível das caixas comunitárias nas províncias do Bié, Huambo e Malange. E foi com essas cooperativas que nós começamos. Nós financiamos nessas três províncias essas 186 cooperativas. E nós pretendemos continuar a financiar cooperativas com caixas comunitárias, mas para o efeito estamos a trabalhar de forma alinhada com o IDA e com o guichê único da empresa, no sentido então de apoiar na formalização dessas escolas de campo em cooperativas para que elas então possam beneficiar deste financiamento. E onde é que vai esta produção das cooperativas? Dizer que as cooperativas, elas produzem primeiro, para obter alimento para os membros da sua própria comunidade e o excedente eles comercializam, né, no sentido de obterem uma renda para não só fazer face ao então, financiamento. No caso das cooperativas, o FADA está a financiar, está a apoiar só para a produção, digamos que de subsistência ainda? Não. Uma parte eles vão essencialmente para o consumo e outra parte eles vão comercializar para fazer face Mas essa parte que comercializa serve para depois ao serviço da cumprir dívida. A questão do reembolso ao FADA?
Sim, porque na verdade elas já produzem. São cooperativas que já produzem, ou são, por exemplo, no caso das ECAs, elas já produzem para o seu próprio consumo. Quando elas são alavancadas a nível da produção, aquele rendimento não é para melhorar as condições de vida que eles têm atualmente. É claro que eles vão obter renda, eles vão conseguir aumentar a produção, ao aumentar a produção, eles vão comercializar e vão conseguir ter renda para poder então canalizar não só para fazer o pagamento do financiamento, mas também para fazer face a outras necessidades que têm. Mas há uma particularidade a nível das caixas comunitárias. Aquele montante que eles recepcionam como financiamento, eles canalizam uma parte para a produção e a outra parte vai para a caixa comunitária. Aquela parte que vai para a produção, essencialmente 70%, né, eles vão produzir para ter ali as suas culturas, para poder depois comercializar e ter o seu rendimento. Aquela parte que vai para a caixa comunitária, eles concedem empréstimo aos seus associados para, por exemplo, ou para a produção, ou para desenvolver uma outra atividade comercial, por exemplo, e os membros da cooperativa que beneficiam daquele financiamento, eles devolvem os montantes com uma taxa de juro. Para os membros da cooperativa, normalmente, eles concedem um financiamento com uma taxa de 10%. Para os não membros da cooperativa, eles concedem um financiamento com uma taxa de 15%. Então, quer dizer que eles obtêm algum rendimento e conseguem manter um fundo rotativo a nível da própria cooperativa. E nós temos relatos de cooperativas com aquele montante a nível das caixas comunitárias, eles conseguiram reabilitar estradas, construir escolas, construir creches. Nós temos, por exemplo, o relato de duas cooperativas que têm caixas comunitárias. As duas são do Ambo. Uma, com aquele montante da caixa comunitária, eles adquiriram uma moageira, selecionaram 2 jovens da comunidade para gerirem esta moageira. Muito bem. E os recursos que eles conseguem... Está a falar da zona do Longonhos? Deixa-me certificar da zona, mas do recurso que eles conseguiram daquela caixa comunitária, eles conseguiram comprar 10 hectares para a produção do milho e do trigo. Bem, doutora, vamos... Porque estamos mesmo Transforma aqui. Transforma aqui e nós tivemos acesso a uma lista de requisitos para ter acesso a este produto: carta de solicitação formal de financiamento, certidão atualizada de registro comercial da entidade requerente, certidão de conformidade fiscal emitida pela Administração Geral Tributária e tantas outras exigências. Estamos a falar de mais ou menos 18, com as suas respectivas alíneas, de acordo com aquilo que nós tivemos acesso. Aqui voltaríamos a falar, porque o Transforma aqui visa transformar o que se produz no campo, aí mesmo perto, colocar pequenas indústrias, é isso? Exatamente, é isso mesmo. O Transforma aqui é, na verdade, uma iniciativa do Executivo que está a ser coordenada pelo Ministério da Indústria e Comércio e operacionalizada pelo FADA. E o FADA, para poder operacionalizar esta iniciativa, criou o produto financeiro Crédito Transforma Aqui. É um produto financeiro que é direcionado às micro, pequenas e médias empresas. Neste caso, as empresas vão ter que preencher alguns requisitos essenciais, como, por exemplo, ter pelo menos 1 ano de experiência no setor agroindustrial, devem implementar os projetos naquelas zonas em que existe foco de produção, ou então seja um polo industrial, apresentar um projeto que seja viável, né? E os montantes do financiamento variam tendo em conta a tipologia das empresas. Aqui o produtor individual que não tem essa questão de empresa não pode... Não, é direcionado às micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, os montantes de financiamento variam tendo em conta a tipologia da empresa. As microempresas podem beneficiar de um montante até 250 milhões de kwanzas. As pequenas empresas beneficiam de um montante até 400 milhões de kwanzas e as médias empresas beneficiam de um montante no limite de até 800 milhões de kwanzas. Mas, nesse caso, o proponente precisa necessariamente ser produtor, estar ligado ao campo, ou pode encontrar outras vias para ter acesso a este produto?
Não precisa necessariamente ser produtor, porque ele vai se focar na transformação. Na verdade, o objetivo do Transforma aqui é este, é identificar, por exemplo, famílias que estejam a produzir, porque uma das grandes necessidades que hoje os agricultores têm está relacionado com o escoamento. Às vezes há perda da produção porque o produtor não conseguiu escoar. Então, o objetivo é identificar, né, aquelas zonas em que há grandes focos de produção e instalar ali a indústria transformadora. E isto justifica o nome da iniciativa. Produzimos aqui, então vamos transformar aqui. Então, o objetivo é mesmo valorizar a produção local. E como é que fica a questão da eletricidade, por exemplo? Porque para a indústria a eletricidade é fundamental e a grande parte das zonas de produção dos campos agrícolas não tem eletricidade. Como é que este produto prevê esta questão toda? Na verdade, nós desafiamos os empresários a selecionarem zonas, né, que estejam ou em que existe ali a produção, ou próximas, né, dos grandes focos de produção, ou mesmo a nível dos polos industriais, porque hoje, a nível de algumas províncias, existem os polos industriais, que muitos deles estão próximos das maiores zonas de produção. Um outro item é que nós estamos a trabalhar também de forma alinhada com os governos provinciais. Mas aí, doutora, não voltaríamos a falar da questão dos caminhos, né, para o escoamento, porque as vias também são uma tremenda dor de cabeça para os produtores. Exatamente. Como é que ele vai tirar daí até a indústria, até chegar à indústria, o produto já não está, até a polo industrial, até chegar lá o produto está já com pouca qualidade, não? O objetivo ao implementar esta iniciativa é uma iniciativa que está alinhada com os objetivos do Executivo. Não prevê o processo de levar energia para estas zonas? Por isso é que nós estamos a trabalhar de forma alinhada com os governos provinciais. Ou seja, os próprios governos provinciais também estão a par desta iniciativa e estão a trabalhar com os empresários locais no sentido de identificar projetos e zonas propícias para a implementação destes projetos. E como é que o Transforma aqui foi recebido pelas empresas, pelos empresários? Quantas solicitações para este produto específico o FADA já recebeu? Olha, a aderência tem sido boa. Desde junho de 2025, que começamos a operacionalizar esta iniciativa, nós já recebemos cerca de 195 processos. Desses 195 processos, nós já aprovamos 12 projetos e destes 12 nós já desembolsamos 4 projetos. Os 12 projetos estão avaliados em cerca de 4,3 mil milhões de kwanzas e os 4 projetos que foram já desembolsados estão avaliados em 2 mil milhões de kwanzas. Doutora, notas muito rápidas. Este Transforma que tem zonas específicas, províncias prioritárias, não diria específica, mas sim prioritárias, se olharmos para aquilo que é a potencialidade de cada uma das zonas? Na verdade, o produto financeiro está disponível para todas as províncias. Naturalmente, existem províncias que têm um potencial agrícola muito forte. Por exemplo, Bengo é muito forte na banana. Há uma iniciativa virada para fomentar esta transformação da banana na zona do Bengo? Na verdade, nós estamos a incentivar os empresários a enveredarem por este caminho, ver a potencialidade da província e, em função disso, criar o projeto. Este é o grande objetivo. E é isso que tem estado a receber? Em termos de solicitações? Alguns sim. Pelo menos do que nós já aprovamos a nível... o que nós já aprovamos e desembolsamos, todos eles estão relacionados com as potencialidades a nível da própria província. Muito bem, muito rapidamente, 2026, um ano que já disse que poderá ser de muito sucesso caso se concretizem alguns dos projetos. Que metas é que têm traçadas, fora aquela questão da expansão do FADA para todas as províncias e fundamentalmente as sedes regionais? Que outras metas é que estão desenhadas para este ano? Para 2026, nós fomos desafiados a contribuir na produção de 5 milhões de toneladas. É uma meta bastante desafiante e o FADA, para o efeito, desenhou aqui algumas estratégias
E vamos apostar fortemente na mecanização ligeira da agricultura familiar, porque para o efeito é importante investirmos a nível dos equipamentos agrícolas e nós, para 2026, queremos financiar mais de 700 equipamentos agrícolas, essencialmente tratores. Vamos também reforçar as caixas comunitárias inseridas em cooperativas agrícolas, porque nós já vimos que há uma vantagem muito grande em nós financiarmos cooperativas com caixas comunitárias, porque são aquelas que têm as escolas de campo instituídas, e uma escola de campo, ele já tem noção de como é que é gerir um fundo, um recurso financeiro, têm experiência a nível das melhores técnicas agrícolas, e nós queremos financiar cerca de 1000 cooperativas com caixas comunitárias. Tudo isso em termos de investimentos significa quanto? Para o efeito, as 5 milhões de toneladas, elas estão avaliadas em mais de 200 mil milhões de kwanzas. E o que o FADA vai fazer é, a nível do executivo, poder mobilizar então recursos para poder então proceder com este financiamento. Muito bem, doutora. Quer deixar uma mensagem aos produtores que nos estão a acompanhar? Sim, dizer que o FADA está comprometido com o desenvolvimento da agricultura familiar, dizer que podem continuar a contar com o FADA como um parceiro estratégico para financiar e alavancar a vossa atividade produtiva. Queremos também apelar aqui os nossos produtores para que cumpram com a sua responsabilidade creditícia, que efetuam os reembolsos dos financiamentos para que possamos então beneficiar outros agricultores. Queremos também deixar aqui uma palavra aos nossos parceiros que têm nos ajudado no âmbito das nossas atribuições. Muito obrigada pela cooperação, obrigada pela confiança. Estamos a contar com vocês para conseguirmos então alcançar as 5 milhões de toneladas. E aos nossos colaboradores, obrigada também pela colaboração, pela dedicação, profissionalismo, o sentido de missão. Podem ter a plena certeza que todo o esforço que a gente faz de irmos ao campo, faça chuva, faça sol, enterrarmos ali nos buracos com os carros, podem ter a plena certeza que esse esforço tem mudado a vida de muita gente. Então, que a gente continue a trabalhar de forma com zelo, de forma afincada, porque o trabalho que nós estamos a desenvolver está a mudar a vida de muitas pessoas, está a impactar de forma muito positiva na vida de muitas pessoas. O que é que chega às nossas mesas diariamente e que conta com daquilo que são os financiamentos, os créditos concedidos pelo FADA, do conhecimento que chega à vossa mesa de trabalho? O que é que chega às nossas mesas diariamente? A nível, por exemplo, de produtos? Olha, não, este produto é daquela iniciativa do FADA. Dizer que, por isso é que o FADA apoia o segmento da agricultura familiar. E a agricultura familiar é responsável por mais de 82% da produção nacional, que chega. Já baixou para 82%, falava-se em 90%. Em mais de 82%, quer dizer que é mais. Poderá ser 90%. Poderá ainda. ser 90% ou mais. Muito bem. Então, o segmento da agricultura familiar é responsável por esta produção. Estamos a falar da mandioca, da batata doce, da batata rena, do milho, do feijão. São algumas culturas que nós financiamos e que chegam até as nossas mesas, produzidas pelos nossos queridos agricultores. Doutora Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco, Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite uma vez mais e esperar que seja a primeira de muitas vindas aqui à Rede Girassol. Olha, obrigada a nós por esta oportunidade e podem sempre contar com a nossa disponibilidade para o efeito. Muito bem, a você que nos acompanhou, queremos igualmente agradecer pelo carinho da sua audiência, ou também pela sua escuta, já que esteve a acompanhar-nos pela Girassol FM 102.7. Nós ficamos por aqui, voltamos em próximas oportunidades. Muito boa noite, bom descanso.